A gente vai falar sobre plano de testes, como criar um plano de teste, o que precisa necessariamente ter no seu plano de teste, por que ele existe, quando tem que existir e pra quê, tá certo? Pessoal, outra coisa que eu queria falar também é como você pode ver, ó, eu estou com um bicho no meu colo, que tá dormindo aqui no meu braço, então eu tô meio sem movimento. Mas relaxa, a gente vai falar normal aqui sobre tudo relacionado a plano de teste e técnica de teste relacionada a isso e para que serve no final das contas. Né, minha filha? Bem, pessoal, galera, uma coisa que eu acho muito interessante, por que eu quis trazer esse assunto para cá, né? E aí, Matheus, como que você tá, meu querido? Beleza? Por que eu quis trazer esse assunto de plano de teste para cá? Semana passada, eu tava conversando com o Gabe, né, que também foi meu mentorado, que ele também é um dos instrutores aqui dentro da Lumstack, e a gente tava falando sobre planejamento de teste, né, literalmente a existir e fazer o planejamento de teste. Então, nesse meio tempo, quando a gente tava conversando sobre isso, vieram pessoas falando assim, mas e o plano de teste? Isso daí que você tá falando sobre planejamento de teste é o plano de teste? E não. No final das contas, o plano de teste ele é literalmente um documento, tá? Então é legal trazer, eu quis trazer justamente essa diferença, né, para vocês, justamente para mostrar como as pessoas confundem, como eles podem se parecer mesmo, né? Falar sobre plano de teste, planejamento de teste pode parecer necessariamente a mesma coisa. Então agora, né, falando aí sobre a parte de planos de teste, que é um teste. Planejamento de teste, pessoal, é literalmente um processo, trazer um processo, alinhar um processo, entender como que os testes serão realizados naquele produto, né? Como os testes serão realizados naquele projeto que você está trabalhando. Então, o planejamento de teste, ele muitas vezes vai ser iniciado por uma reunião, né? Para fazer esse planejamento, considerando aí o futuro e alinhando com a empresa as decisões de qualidade e de planejamento que é necessário para poder trazer qualidade no projeto daquele time ou daquele desenvolvimento daquele produto em específico. E no caso, o plano de teste, ele é literalmente um documento, tá? O plano de teste, ele é um documento que você também, né, óbvio, ele pode vir dessas reuniões e dessa conversa de planejamento de teste, né, óbvio, ali que vão sair as ideias para poder ser criado o documento, para você poder trazer o que o documento realmente traz de diferença, tá certo? Mas nem sempre isso vai acontecer. Às vezes o plano de teste ele pode ser simplesmente uma documentação, um documento que você acaba trazendo para você poder mover um projeto ou uma iniciativa para aquele time, tá bom? E por que eu falo isso? Eu falo isso porque tem muitas vezes que eu acabo precisando criar novas iniciativas, por exemplo, na empresa que eu tô hoje, né, para eu poder trazer um projeto, para eu poder fazer que um projeto comece a ser pensado e ser adicionado no time ou no processo do time, eu preciso demonstrar por que a gente tem que adicionar esse processo ou essa iniciativa e como a gente vai fazer isso. E o plano de teste, no final das contas, vai ser algo muito parecido, tá certo? Ele vai literalmente falar ali o que você precisa, o que você planeja para testar aquele produto, quais são os testes, quais serão os casos de testes, quais serão também as tecnologias que você vai utilizar. Eu vou falar sobre esses índices aí também. Então, entendam isso, tá? Isso é uma coisa que eu gostaria muito que vocês colocassem na cabeça de vocês. O plano de teste, ele no final, ele é um documento, tá bom? Ele é um documento. Inclusive, eu acabei de lembrar aqui que eu tenho até mesmo um diagrama legal, acho que sobre isso. Vou ver se eu acho. Galera, uma coisa, tá? Vou trazer aqui uns pontos para vocês. Quando a gente está falando sobre plano de teste, o plano de teste ele é literalmente um documento. Então, ó, se a gente for ver um plano de teste que tem ele vai ter algumas informações do que você está planejando literalmente para aqueles testes. Tá pego, o negócio tá doido. Aí, beleza. Então, ó, quando a gente está trabalhando aí com um plano de teste, quando a gente está querendo trazer esse documento para a vida, né, ele tem que ser um documento que fale como que você planeja, né, qual é o plano sobre tecnologia, processos, tipos de casos de teste que você vai realizar focado para aquele produto, tá bom? Não necessariamente o plano de teste ele vai servir para todo o projeto, para o produto inteiro. Então vamos imaginar que você trabalha aí, de novo, no e-commerce. Eu sempre trago esse ponto que é do e-commerce. E você está querendo, como posso dizer, você tá trabalhando no e-commerce focado ali em trazer testes na parte de carrinhos. Provavelmente o seu time ele vai trabalhar com sistemas focados, ele não vai trabalhar com o e-commerce inteiro. Então é por isso que eu estou trazendo esse ponto. Aí o que acontece?
Quando a gente está falando de um documento, né? Quando a gente está falando de um documento aí de desenvolvimento, como por exemplo um plano de teste, ele vai servir para a gente poder dizer quais são as principais informações que a gente precisa ter para poder iniciar esse projeto. Então, por exemplo, tá, a gente está muito acostumado, tá? Inclusive, e aí, Cleibson, como que você tá? Boa noite, meu querido. A gente está muito acostumado, às vezes, a desenvolver POCs. E o que é uma POC? É um Proof of Concept, é uma prova de conceito, tá? Em inglês, literalmente, é uma POC. Para que ela serve? A POC, ela é literalmente um projeto que você vai fazer. Então, vamos dizer assim, ó, a gente quer ver se Cypress é a melhor ferramenta de automação que a gente tem para fazer testes no nosso sistema de e-commerce. Para a gente garantir que ela é uma ferramenta que realmente garante todas as nossas necessidades, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma POC. A gente vai desenvolver uma automação focando em alguns casos de teste do nosso sistema e ver se ela se ela realmente funciona como esperado, se ela vai ser da velocidade que a gente tem interesse, se ela vai fazer as integrações da forma que a gente tem interesse, se vai funcionar da melhor forma possível ali, considerando o que vocês queriam. E é isso que é uma POC. E galera, se nós formos pensar também, o plano de teste não deixa de ser não é muito além disso. Ele, na verdade, ele só vai ser um documento que vai garantir todas as informações sobre o seu projeto, sobre o projeto de teste que vai ser trazido. E quais informações são mais importantes dentro de um plano de teste no final das contas? A gente tem, por exemplo, a visão geral, a gente tem um identificador único, aprovadores, histórico de mudanças, escopo geral, referência, glossário de termos. Aqui está escrito temos. Glossário de termos. Projeto de teste, itens de teste, escopo de teste, premissas, stakeholders, estratégia, estimativa, equipe, cronograma. Galera, entenda, isso daqui é um plano de teste, tá, galera? Eu sempre falo isso, a área de tecnologia, a área de testes, ela não vem necessariamente do nada, tá? Existem outras áreas que usam a área de qualidade. E existem algumas ISOs, né, que são regulamentações de qualidade, que no caso, essa daqui é a ISO 29119-3, tá? Essa daqui é a ISO que ela fala quais são, né, os tópicos que você precisa ter num plano de teste para ele ser considerado um plano de teste, tá? Sinceramente, galera, a quantidade de informação que a gente tem aqui e eu tô colocando aqui a minha opinião, tá? Não tô colocando o que é verdade ou não, tá? Para deixar bem claro. Na minha visão, eu acho, por exemplo, se você tentar desenvolver um plano de teste focado pensando na ISO 29119-3, ela é muito grande, né? Tem muita informação e às vezes não informações necessariamente desnecessárias, né? Ou não pensando em informações desnecessárias, porque a informação no final das contas sempre é muito bom. Mas eu acho que são informações que talvez não vão agregar o suficiente para justificar estar no plano de teste, tá? Então, apesar disso daqui ser o que a ISO pede para você trabalhar, eu acho que vale muito mais a pena a gente pensar um pouco menor. Inclusive, existe também, né, dentro da mesma ISO, né, se você for ver a numeração é a mesma, tem a ISO facilitada também, que é justamente trazer um objetivo, qual que é a versão do plano de teste, o escopo que vai ser testado, né, então quais são as funcionalidades, qual é o contexto do projeto, o que o sistema faz, o que a gente tem que garantir que vai trabalhar com garantia com qualidade, né? E não só isso, a gente também tem a parte aí, qual é a equipe que vai trabalhar, quais são os riscos desse projeto, né, desse plano de teste, a estratégia de testes que vai acontecer, e aí, dentro da parte de estratégia de teste, a gente vai trazer, por exemplo, informações de quais casos de teste serão abordados, quais tecnologias a gente vai utilizar para, por exemplo, fazer automação de teste. Nós vamos trabalhar na automação de teste inteira do projeto end-to-end, vai ser o time de QA que vai fazer isso. A gente também vai verificar a cobertura de testes unitários. Então isso tudo tem que estar no plano de teste. Ou, aliás, pode estar no plano de teste, tá bom? E além disso também tem estimativa. Galera, olha como isso daqui já é muito mais legal, é muito mais simples de você fazer, né? E por que eu tô falando isso, tá? Eu não tô dando hate aqui só porque é muita informação. É porque eu acho que, assim, normalmente, a forma que eu costumo trabalhar, inclusive eu até anoto aqui, né? Que eu gosto de trabalhar, eu tento... todo o trabalho que você tem dentro de uma empresa, você vai trabalhar por épico, né?
atualmente, a gente trabalha muito com Épico na área de tecnologia, na área, principalmente as empresas que usam ágil, a gente usa muito essas nomenclaturas. Quando a gente está falando de Épico, Épico é literalmente é quase como uma iniciativa que precisa ser desenvolvida, né? É um projeto, seja ele um software ou às vezes até mesmo uma iniciativa de um processo que você quer empregar dentro do seu time. E a graça do Épico é que ele tem um começo, meio e fim, né? Então eu acho que é muito válido, por exemplo, para você que está fazendo um Épico. Por exemplo, você está trabalhando de novo no e-commerce, não vamos sair do exemplo e-commerce. Se vocês quiserem que eu tente trazer outro, eu posso. Mas vamos imaginar que você está no e-commerce, certo? E agora, dentro desse e-commerce, ele é um marketplace. O que você vai conseguir ver agora? Agora a gente vai adicionar uma parte nova no sistema, onde vai filtrar, né, onde essa parte nova vai filtrar todos os produtos que estão mais perto de você. Então você vai entrar ali, considerando a sua geolocalização, você vai ver quais são os mercados ou as empresas ou as lojas mais perto de você para comprar algum item, por exemplo. Sei lá, vai ter isso novo dentro do nosso e-commerce. E vai ser uma funcionalidade nova, do zero, que a gente vai ter que desenvolver, tanto front-end quanto back-end, às vezes até a parte mobile. E aí o que vai acontecer? A gente vai criar um épico para poder ser desenvolvido isso. Talvez mais de um épico para ser desenvolvido isso. E eu gosto de empregar o plano de testes focando nesse épico. Por quê? Porque aí a gente vai ter um começo, meio e fim. E lembrando, né, isso falando sobre, a gente falou sobre isso no último QA Talk, foi uma coisa que o Gabe trouxe. Todo planejamento bom nasce morto. Então é por isso que eu acho que um plano de teste precisa ser desenvolvido e pensado para algo que vai começar e morrer. Porque é muito mais difícil você planejar ou necessariamente fazer um plano de teste muito específico para alguma parte do projeto, né, para a parte que vai nascer do projeto, e daqui 1 ou 2 anos visitar ela e continuar realmente sendo o plano de teste que vocês tinham abordado. Óbvio, pode ser que você consiga fazer isso, dependendo também do escopo, às vezes o escopo um pouco menor, dá para fazer esse tipo de coisa, né, alguma coisa mais global. Porém, eu acho sinceramente que dessa forma aqui traz muito mais velocidade para o projeto e também para você trazer esses contextos, esse conteúdo. E também, né, óbvio, você só tá trazendo algumas informações. E galera, se você também, por exemplo, aí tá vendo depois, se você tá vendo isso daqui depois, tá bom? Falando do escopo do plano de teste, ou por exemplo, você fala assim, poxa, eu queria muito procurar um plano de teste meio que pronto para trabalhar. Tem alguns planos de teste que eu já vi, eu gostei bastante desse daqui, onde ele coloca escopo, ele te dá um guia legal para você poder criar um plano de teste bem produzidinho assim para qualquer empresa que você está trabalhando. Então esse plano de teste aqui eu achei bem legal, se vocês quiserem um dia pegar para usar como que fala? Para vocês usarem de template para poder utilizar. Eu acho legal, é um último que eu peguei assim, que eu achei mais interessante.